Então vamos lá, hoje o assunto é como ganhar mais, mesmo sem ter consultório próprio, tá? Então, como ganhar mais trabalhando na clínica de uma outra pessoa. Será que isso é possível, Carla? É possível, possível sim. Então a gente vai conversar sobre isso. Como eu trabalho com vários colegas aqui, tem uma equipe grande, eu costumo ensinar eles, dar o caminho de como faturar mais dentro da minha própria clínica. E isso é possível para qualquer colega, em qualquer consultório, em qualquer clínica, tá bom? Então, se você não tem ainda o seu consultório próprio ou não deseja ter, né, que não é necessário você ter o seu próprio consultório para você ganhar bem e tá bem, né, e dar uma condição boa para sua família, ter uma qualidade de vida, não é necessário. Depende dos seus objetivos. É possível, sim, aumentar o seu faturamento estando dentro de uma clínica. E aí eu vou mostrar aqui quais são os 3 passos fundamentais, essenciais, que você precisa seguir para atingir esse ganhar mais, né? Que eu ponho ganhar entre aspas, porque a gente não ganha, né? A gente trabalha bastante, trabalha muito para ter esse retorno, que é o retorno financeiro, né? Não existe ganhar mais, é aumentar o seu faturamento, aumentar o quanto recebe ali no final do mês, tá? E não importa se você recebe por porcentagem numa clínica, se você recebe por hora trabalhada, se recebe por produção, se você aluga uma sala num consultório de alguém, né? Quer seja de um dentista, pode até ser alguém que não seja cirurgião dentista e tenha uma clínica e você trabalha lá dentro. Então, se você caminhar por esses 3 passos, você já consegue iniciar uma transformação na sua carreira. Mas para isso é importante que você queira esse resultado, que você queira isso para você, né? Que você esteja a fim de trabalhar mesmo, que esteja a fim de aprender algo novo, porque eu tô aqui para conversar sobre algo diferente. Eu acredito que quem está aqui comigo tem esse desejo, tem essa intenção e esse objetivo, quer dizer, sair dessa situação em que se encontra hoje para um próximo nível, né? E aumentar o seu faturamento. E por que, Carla, você fala tanto em faturamento? Por quê? Dependendo de quanto você recebe, qual é o seu faturamento, você tem um estilo de vida. É claro que o dinheiro é a moeda de troca para aquilo que a gente quer realizar na vida. Na maioria das vezes, dar uma escola boa para os filhos, proporcionar educação e lazer para a família, viajar, poder tirar férias tranquilamente, poder comprar uma casa, trocar de carro, fazer um curso de especialização. Né? Tem muitos colegas que falam para mim, Carla, por que eu escolhi odontologia? Foi porque eu amo cuidar das pessoas, eu amo o que eu faço. É muito importante amar o que a gente faz, isso é ótimo, né? Trabalhar com amor, trabalhar naquilo que a gente escolheu e que nos realiza, tá? Mas é preciso ter o faturamento como retorno, senão a gente fica, com o passar dos anos, frustrado com a profissão. E eu escuto muitos relatos pelo WhatsApp, por direct, pelo Face, YouTube, de colegas desanimados. Tá? Então eu não sei se isso acontece com você ou não, que está aqui comigo, mas eu procuro mostrar caminhos para que o colega saia desse desânimo, saia dessa situação. E aí vamos lá, então vamos falar dos 3 passos para que você possa crescer profissionalmente e financeiramente, tá? Mesmo estando na clínica de um outro colega, de uma outra pessoa. Passo 1, metas claras. Ter metas claras. O que é isso, Carla? Ter metas claras. Ah, eu quero ganhar mais, eu quero fazer uma especialização, já tenho meta. Mas precisa ser claro para você mesma, tá? Para você mesmo. Então, o que é ter metas claras? É o que é que eu quero? O que eu quero para mim? Né? O que eu quero? O que? É faturar mais? Eu preciso aumentar o que eu recebo no final do mês?
Ou durante o mês? Quanto? Então, preciso aumentar isso aqui? Eu quero aumentar? Preciso? Quero? Essa é minha meta? É financeira? Quanto? Qual o valor específico? Então, se eu recebo 5 mil reais por mês, quanto eu quero receber? Quanto é bom para mim? É dobrar? É o dobro? Não. Vezes 2? Não. É aumentar 50%? Enfim, coloque em número. E quando? Em quanto tempo? É num prazo de tempo. 3 meses? Em quanto tempo eu quero chegar nesse objetivo aqui? Ah, Carla, o que eu quero, por exemplo, o que eu quero é abrir o meu consultório. Esse é o meu sonho, abrir o meu consultório. O que? Abrir o consultório. Mas para isso, do que é que eu preciso? De quanto de valor financeiro, quanto isso vai me custar? Quanto é que eu preciso estar ganhando? Tá faturando? Quanto é que eu preciso estar faturando para chegar nesse objetivo? Em quanto tempo? Em um ano? Em um ano eu quero começar a comprar os equipamentos, alugar um local, uma casa, uma sala. Em quanto tempo? E escrever, tá? Isso tem que estar claro, metas claras, tá? Então isso aqui a gente fala que é mindset, né? Começa na mente e aí vai para a ação, porque você precisa escrever, precisa definir. Né? Tem alunos meus que entram no meu curso e não tem uma meta clara realmente daquilo que querem para si mesmos, para a vida deles profissionalmente. Pensam muito em cursos de especialização, em atualizações, mas o foco não é no todo da profissão. Então, metas claras, o que é que você precisa fazer? O segundo passo é colocar o cliente no centro e ser referência para ele. O segundo passo é entender que mesmo que você não esteja no seu próprio consultório, que você está numa estrutura de outra pessoa, né, numa clínica, mesmo assim, você precisa atender o seu paciente, né? O cliente da clínica é o seu cliente também. Pensando nele, ele precisa estar no centro de todas as suas decisões, de todo o seu atendimento. Ah, Carla, mas eu não estou no meu consultório. Então as decisões não sou eu quem toma, mas a decisão de atender o paciente com excelência é sua. E quando eu falo excelência, não é excelência técnica, não é só excelência técnica. Isso com certeza precisa existir, mas não pode parar por aí. Colocar o cliente no centro é fazer, por exemplo, ele entender o que você está falando. É usar, por exemplo, a explicabilidade, tá? Isso eu faço muito quando eu atendo os meus pacientes, oriento bastante os colegas e toda a minha equipe, que o paciente é leigo, ele não entende nada de odontologia, ele não entende de termo técnico nenhum. Então, cabe a nós, profissionais, explicarmos, usarmos o que eu chamo de explicabilidade, tá? Que é uma estratégia para fazer o paciente entender tudo aquilo que você está querendo dizer para ele, na linguagem que ele entende, com as palavras que são fáceis para ele, né? Para ele absorver aquela informação. Então, é preciso colocar o cliente no centro, desde a comunicação que você usa com ele, a maneira de atender, em cada sessão, porque aquele paciente que passa com você, ele pode te indicar para outros também. Só que ele vai indicar, não vai indicar a clínica, vai indicar você. Ah, é a doutora Silvia que me atendeu. Olha, lá tem vários dentistas, mas liga lá e agenda com a doutora Silvia. Ela é ótima, atenciosa, né? Conversa comigo, me explica tudo o que vai fazer. Gente, isso faz a diferença. Então você pode começar a ser a referência para o seu paciente. E eu coloquei aqui junto, nesse segundo passo, só atendendo de maneira a colocar esse paciente, esse cliente, no centro das suas decisões. Um outro exemplo é, paciente atrasou, o que fazer? Muitas vezes o cirurgião dentista não quer atender. Tá? Eu sei, porque eu trabalho com vários colegas e já há muitos anos. Então, não vou atender. Porque atrasou 15 minutos, não atendo mais. Será que nós dentistas nunca nos atrasamos num atendimento?
nunca deixamos pacientes sentados na recepção mais de 15 minutos, 15, 20, às vezes 30 minutos. Acontece, tá? E muitas vezes o paciente não se atrasou porque ele quis. Então é preciso colocar o cliente no centro, ter essa mentalidade, sempre que possível, atender as necessidades dele. E eu estou dizendo, sempre que possível. Tem casos e casos, mas é preciso avaliar cada caso. E não simplesmente eu vejo colegas passarem para a recepção, tem um atraso de 10 minutos, eu já não vou atender mais, ou 15 minutos, não vou atender mais. E aí é complicado, né? Porque às vezes dá para atender. Eu costumo dizer, não tem nenhum paciente esperando? Veja qual é o caso seguinte, né? Quem é o próximo paciente agendado? Muitas vezes aquele desmarcou, ou mais para frente, um que estava agendado mais tarde também desmarcou, e dá para atender aquele paciente que se atrasou, né? Há casos e casos. E o que eu vejo muito dentista trabalha no consultório, na clínica de um outro colega e está muito preocupado com a hora de ir embora, né? Ou a hora de almoçar, ou o final da tarde, à noite, na hora de ir embora. Então, quem tem metas claras precisa estar afim realmente de trabalhar forte para atingir, né? Quem tem meta faz tudo para atingir as suas metas, quando a meta ela é forte o suficiente, tá? Então, colocar o cliente no centro. O paciente chegou 15 minutos antes de eu ir embora. Não vou fazer nem consulta, não dá mais tempo. Eu vou embora, tá? Isso não é colocar o cliente no centro, certo? Porque aquele paciente pode ser um paciente que, de repente, você fecha um tratamento maior com ele, né? E ele vê em você mais valor ainda, porque mesmo ele estando atrasado 15 minutos, você o atendeu. E ele sabendo que já está para fechar a clínica e tudo mais. Isso aqui é muito importante. E como ser referência para os pacientes estando dentro de uma clínica? Olha só, que legal isso. Hoje em dia isso é muito possível. Muito mais do que era antigamente, quando não existia internet. Tá? Como ser referência? Hoje em dia você pode criar um perfil nas redes sociais seu, né? Doutora Karina de Almeida, odontopediatra. Perfil nas redes sociais e começar a divulgar ali conteúdos interessantes, conteúdos importantes para aquelas pessoas que você quer atender. Carla, mas eu tô na clínica de uma outra pessoa, né? Não é meu consultório, como é que eu vou fazer? Você não vai divulgar a clínica, você vai divulgar o seu nome. E aí, se as pessoas começarem a ter interesse, se você fizer da maneira certa, você vai atrair o interesse das pessoas serem atendidas por você. Elas vão entrar em contato com você, ou por direct, né? ou pelo Messenger, inbox, e aí você conversa com elas e dá o contato, o seu nome, peça para agendar comigo, eu sou a doutora tal, e você dá o contato da clínica. Conversa lá com a clínica, se está tudo bem, com a direção, enfim, né? Com os donos e acerta isso. É bom para a clínica, porque você está trazendo pacientes. E é bom para você, porque os pacientes vão ser seus. Provavelmente vai fidelizar se você tiver um atendimento com o cliente no centro. E eles vão te indicar. E você já vai ficando mais conhecida ou mais conhecido. E vai se tornando aos poucos referência na sua área, quer seja ortodontia, enfim, estética, qualquer especialidade, periodontia, tá? Mas Carla, então como é que eu vou fazer isso? Porque nas redes sociais você tem que falar da maneira certa com as pessoas que estão ali, porque é rede social. Então não adianta de nada fazer um post lá como se fosse um panfleto. Faça clareamento dental, doutora e o seu sorriso é um diamante, né? Esse tipo de coisa, frases, né? Frases bem comuns e um post que não diz nada para ninguém, só diz que é um dentista que fez ali, muito comum, tá? Eu considero isso panfletar nas redes sociais, que não funciona.
Então, como é que é o jeito certo de fazer isso, Carla? De divulgar a minha expertise, o que eu faço bem nas redes sociais. Se você quiser atrair os pacientes para você. Como fazer? Primeiro, num post ou num vídeo, e o vídeo aparece você, isso já gera autoridade sobre aquele assunto, você está falando sobre um assunto que você entende. Você deve, pode não, deve, falar primeiro do benefício se você é um ortodontista, né? Benefício de um tratamento ortodôntico, certo? Depois, benefício e vantagem. Quais são os benefícios do tratamento ortodôntico e as vantagens para o paciente? Na ótica de quem está lendo, na ótica de quem está assistindo aquele vídeo. Segundo passo é falar de como é feito, em linhas gerais, usando a explicabilidade. A pessoa precisa entender aquilo que você está falando. Se usar termos técnicos, já era, né? Aí você vai estar falando com outros dentistas e não com potenciais pacientes seus. E por fim, o que é usado naquele tratamento, que você pode falar, entrar nesse detalhe ou não. Então é o benefício e vantagem, depois o como e por último o que. O que a gente vê na maioria das vezes são colegas invertendo as coisas, falando do aparelho primeiro, que é o que, né? O aparelho, ou como é o tratamento e por que o paciente fazer, porque é importante fazer. E na maioria das vezes nem fala o porquê, do benefício, das vantagens. E esse é o ponto mais importante de qualquer divulgação. Benefícios e vantagens. Isso você precisa sempre colocar no papel antes de fazer qualquer divulgação da sua área, daquilo que você quer mostrar para as pessoas. Quer seja na odontopediatria, na endo, na pério. Qual é o benefício? A vantagem para o paciente, tá? Ah, mas Carla, eu trabalho com tratamento, eu sou especialista em DTM, por exemplo. Uma outra maneira de você fazer um post que traz a vontade das pessoas tratarem com você, passarem numa consulta, essa tem que ser a ideia, é falar sobre um problema que ela tem e que você pode ter a solução, mas ela nem imagina, tá? Então, por exemplo, quem trabalha com DTM, pacientes que têm dores de cabeça frequentes, né? Cefaleia, pacientes que têm estalos na região aqui do ouvido, que ouvem barulhos ao mastigar o alimento. Então tem que pensar, qual é o problema que ele pode ter? Qual é o problema mais comum que o paciente que senta na sua cadeira tem? Né? Aí você já começa a fazer uma pequena pesquisa, tá? Se você é especialista em DTM, os pacientes sentam na sua cadeira e reclamam de quê? Qual é o problema mais comum? Numera lá 1, 2, 3 problemas. E fala sobre eles nas redes sociais. Fala do que, Carla? Como assim? Primeiro, fala do problema. Você tem dores de cabeça frequentes? E aí você começa a falar sobre como o paciente, como aquela pessoa pode estar se sentindo, né? Qual é o impacto dessas dores de cabeça na vida dela. Tá? Você precisa de medicação com frequência, né? Fica de mau humor, isso atrapalha a sua vida? Você já deixou de ir a alguma festa, algum evento por causa disso? Tá? Você entendendo bem quem é essa pessoa, você fala com ela do problema que ela tem, certo? E aí você dá uma possível solução. E aí você não precisa ficar falando do tipo de aparelho nem nada. Aqui o ideal, essa pessoa nem imaginava que você poderia resolver aquele problema dela. Puxa, ela tem cefaleia já, ela acha que é enxaqueca, enfim, já há muitos anos, a mãe também tinha. E pode ser que um tratamento ortodôntico ou um tratamento de DTM, né, placa miorrelaxante, pode ser que a aplicação de toxina botulínica, enfim, que resolva o problema dessa pessoa. E ela nem imaginava. E aí você dá uma informação e ela vai entender que você é um profissional que resolve aquilo. Tá? Se ela quiser entrar em contato, ela dá um cliquezinho, manda um direct para você.
E aí eu não recomendo de jeito nenhum que você coloque lá número do WhatsApp, o nome da clínica que você trabalha, ou os seus contatos pessoais, agende uma consulta, procure um cirurgião dentista. A pessoa já entendeu que você é dentista e você está nas redes sociais. Ninguém está ali procurando dentista. Mas se ela tem um problema na vida dela, que ela não imaginava que você resolveria, e você mostra que você pode resolver, ela vai te achar. Hoje em dia a gente acha todo mundo, né? Nas redes sociais. É uma coisa bem interessante. Então você pode se tornar referência mesmo não tendo consultório próprio. Referência para aquelas pessoas que passam com você. E você não ser mais um dentista daquela clínica. Isso hoje com as redes sociais é super possível, totalmente possível, tá? É claro, converse com o dono da clínica, com certeza ele vai gostar da ideia, imagino que sim. E aí você começa já a fazer o seu nome. Você pode ficar naquela clínica, você pode montar o seu consultório, você pode trocar de clínica, você pode, enfim, né, virar sócio ou sócia do dono da clínica. É uma outra visão, uma outra maneira de atingir as pessoas que você quer. E você não vai estar infringindo o código de ética odontológico. Você vai estar dando uma informação para as pessoas importante. Você vai estar falando com elas a respeito do problema que elas têm hoje ou do problema que elas podem ter, né? Ou de algum desejo que elas tenham. Por exemplo, o terceiro passo é aprender a fechar mais tratamentos. Essa é uma dificuldade grande dos colegas. A primeira é atrair os pacientes. E aqui, quando você é referência naquilo que você faz, você começa a atrair os pacientes. Você não precisa capturar os pacientes, você os atrai para o seu consultório ou para a clínica onde você trabalha. Agora, se você divulga, as pessoas vêm para o consultório, para o consultório onde você trabalha e querem ser atendidas por você, tá tudo ótimo, tudo indo bem, chegam lá na cadeira, na sua cadeira, no consultório, e você não fecha o tratamento, e você não converte em consulta, isso é um problema sério, porque afinal, aqui, o faturamento só vem se você fechar os tratamentos, senão não vem. Senão não tem faturamento, você faz consulta, mesmo que cobre para fazer consulta, apesar da grande maioria dos profissionais não cobrar por consulta, mas mesmo que você cobre, você vai ganhar mesmo, você vai ter um retorno mesmo se fechar tratamento, tá? E aí é importante aprender, importantíssimo, aprender as estratégias corretas, as estratégias para você converter mais consultas em tratamento. Eu tenho 23 anos já na prática, né? No nosso mercado. Eu desenvolvi um passo a passo com 8 princípios para fechar mais tratamentos. E eu gravei uma aula sobre isso, tá? Então, se alguém quiser receber essa aula, tá? Receber uma aula, eu mando o link da aula. Quem quiser receber, aqui no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, marca 2 amigos dentistas aqui pra mim, marca 2 amigos dentistas e escreve eu quero, tá? Vamos fazer uma brincadeira assim, marca 2 amigos dentistas e digita eu quero. E eu vou mandar depois, no comecinho da tarde no máximo, vou mandar um link que vai ter uma aula sobre os 8 princípios para fechar mais tratamento. O que é isso, Carla? São 8 elementos que precisam estar numa consulta para você ter uma chance muito maior de converter em tratamento, de convencer o paciente, que é o que a gente quer. A gente quer fazer o tratamento, a gente sabe o que é melhor para o paciente. Não é fazer nada além do que a gente acredita que seja benéfico para ele, tá? Para isso é preciso fechar tratamento, né? E os 8 princípios precisam estar na consulta. Carla, que princípios são esses?
Depois tem uma aula gratuita, quem quiser marca 2 amigos e digita aí eu quero, que eu vou mandar, tá? 8 princípios como saber quem decide, né? Um dos princípios, saiba quem decide na hora de fechar o tratamento. Importe-se com o paciente, tá? Importe-se sinceramente, e eu explico isso lá na aula. O princípio da simplicidade, né? Como ter uma comunicação simples e ao mesmo tempo profunda. Concretude é um outro princípio, né? Relato de caso, como é que eu conto uma história para mostrar para aquela pessoa que eu já realizei outros tratamentos desse tipo, que eu tenho experiência nisso, né? Credibilidade, como é que eu gero credibilidade durante uma consulta? E eu posso ter 15, 20, 30 minutos, posso ter 1 hora para fazer uma consulta, mas é preciso elaborar, é preciso ter um passo a passo, é preciso entender tudo o que eu preciso falar para aquela pessoa se convencer de que ela tem que fazer o tratamento agora, né? Então esse é um outro ponto. Criar o sentimento de urgência nas pessoas é muito importante, porque assim elas não deixam para depois, não procrastinam aquele tratamento, né? Eu faço daqui 3 meses. Não, doutora, eu quero fazer clareamento sim, mas daqui 3 meses, e os 3 meses não chegam. O paciente acaba não fazendo o tratamento, tá? Então tem 8 princípios, e aqui é uma aula comprida, tem quase 1 hora que eu gravei uma aula só sobre isso, que eu acho muito bacana, que o dentista aprenda, planeje, né? Faça o seu roteiro, é bem prática, faça o seu roteiro e coloque em ação, tá? Porque quem domina isso aqui vai ter mais pacientes se tratando com você, ou seja, aumentar o seu faturamento, né? E pacientes que vão indicar outros, se você tiver toda a atenção com ele aqui no passo 2.